Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da Nota. Nessa edição eu estou com 2 convidados apaixonados com design. Quero agradecer Isabela Vete e Renato Tomasi. Primeiro estou no escritório dela. Obrigada por nos receber aqui hoje. Prazer. Dessa edição eu vou pedir para cada um falar um pouquinho sobre a trajetória. Como a gente vai falar muito sobre design, todos os dois têm muita coisa para contar, mas vamos começar com a Isabela contando um pouco da sua história? Claro. Que tem tanta coisa boa, não sei nem se um toque vai dar certo, mas temos muito assunto para falar, né, Renato? Muito. Ué, Júnia, o que acontece, eu acho que com muitos arquitetos, né, assim, a gente acaba tendo que desenhar muita coisa para os nossos próprios projetos, né? Então, acho que muitos arquitetos que desenham móveis começaram assim, desenhando para os projetos. Móveis especiais, móveis que estavam ali em diálogo com a arquitetura, né? Ou falta de opção também no mercado, que você não acha, você tem que acabar. Eu vivi um pouco isso, porque assim, eu tive a oportunidade de muito cedo trabalhar no escritório do Carico, né? Então foi uma escola muito grande, assim, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar e eu descobri ali a minha praia, assim, eu gosto de arquitetura de interiores, meu negócio é esse. O design, a arquitetura de interiores, aquelas interfaces ali. E aí foi muito bom, porque evita a gente ficar ali perdendo muito tempo fazendo coisas que, né, às vezes você não gosta, não é sua própria aptidão, né? Então eu gostei muito daquilo e claro que com a juventude, quando você é muito jovem, você tem uma certa ansiedade para que as coisas fiquem prontas. E a arquitetura tem um tempo lento, né? Ele tem um tempo de projeto, tem um tempo do orçamento, depois da obra. Então, muitas vezes demora. E a arquitetura de interiores é um pouco mais rápida. Então, isso também me atraiu nesse momento. Eu estava com muito afã nas coisas, de resolver. E de ver a coisa pronta. De ver a coisa pronta. E o mobiliário entrou um pouco nessa história. Então, o mobiliário ele é uma microarquitetura. Eu sempre vejo assim, como uma microarquitetura. Eu sempre pensei o móvel muito relacionado à arquitetura. Então, foi um desejo, né? Eu tinha uma sócia, Maria Lúcia Peckley, e a gente adorava desenhar móvel, adorava. E a gente falou, vamos criar uma coleção? E um pouco, justamente dentro daqueles tipo de cliente que a gente tinha naquele momento, que morava em lugares muito pequenos, apartamentos pequenos. Cada vez os lançamentos eram menores. Exatamente. E a gente falou, a gente não acha móvel bacana, pequeno. Tudo lindo, gigante. Eu falei, mas como é que a pessoa que mora num apartamento de, sei lá, 80 metros, 60 metros, vai ter uma mesa de 3 metros? Não vai. Então, nós começamos a pensar nos móveis para pequenos espaços. Daí a gente criou a Size. Tiveram uma bela sacada, né? A gente criou esses móveis, que foram móveis para pessoas que estavam começando a ter uma casa, ter, né, uma primeira aproximação com o design. E aí fizemos numa proporção ideal, né? Porque, em geral, se deixar a proporção é toda assim, desorganizada, né? E a gente criou uma linha, assim, os móveis eram pequenos, todos muito compridinhos, altos, esbeltos, né? E pequenos espaços. E tivemos, assim, foi muito legal nós começamos cedo e depois desenvolvemos muitos anos. Depois, a gente vai, né? A Lulu voltou para o Rio, ela era carioca, voltou para o Rio, eu fiquei sozinha. E eu percebi, assim, que loja não era a minha característica, eu não tinha conhecimento e não queria, né? Porque eu tinha escritório de arquitetura também e aquilo me dava muito aflição, assim, de eu estar ali dividindo o meu tempo. Eu queria muito trabalhar com arquitetura ainda. Então eu comecei a trabalhar mais esporadicamente, que eu acho também o slow design, entendeu? Porque assim, essa coisa de fazer feira todo ano, lançar produto todo ano. A loja você teve com a Lulu. Tá. A loja foi. Eu achei que já era com outro, mas agora que eu lembrei que foi com ela. Com a Maria Lúcia. E aí, quando ela voltou, eu resolvi fechar a loja. E resolvi trabalhar de outra forma, vendendo para as lojistas e não eu como vendendo para o cliente final. Todo mundo tinha seu produto. Pois é. E as mensinhas, coisas mais. E foi muito legal, a gente foi muito bacana, foi um aprendizado. Se eu tivesse continuado, acho que teria dado muito certo. Só que não era aquele meu desejo, sabe? Não era meu desejo era trabalhar com arquitetura ainda e tudo. E aí eu continuei
A logística de uma loja é completamente... Tem o lado tempo, que a gente também não adora tanto. Tem a questão de ter o talento mesmo, que eu não tinha. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar, mas de uma outra forma. Então, desde então, eu venho fazendo coleções pequenas, né? Pequenas tiragens e tudo. E de uma forma mais slow design, assim, dessa coisa de ir para feira todo ano, fazer produto novo todo ano, não é o que eu acredito. Até porque eu acho que nós não estamos nessa época mais de tanta coisa, desperdício. Então, eu vejo assim, e acabou que depois que eu me envolvi com os móveis, né, e com o objeto, né, eu comecei a estudar um pouco a história do objeto também. Acabou que eu fui fazer um mestrado um pouco nisso. Então, eu vejo o móvel como parte da vida social, né, e eu acredito nele nesse viés, sabe? Não de uma coisa só estética ou só funcional, mas que ele tem história. Então, assim, é um pouco por aí que eu venho trabalhando e ainda faço em pequenas quantidades para algumas fábricas. Estamos pensando em fazer as reedições agora, né? E continua com o design de produto. Sim. E continua com a arquitetura. Sim. Quer dizer, você conseguiu conciliar as duas coisas. Porque a parte da arquitetura que eu trabalho tem tudo a ver. Né? Então, eu sempre desenho os móveis para os meus clientes, móveis aplicados à arquitetura, mas eu também tenho uma coleção de móveis soltos, digamos assim, que podem ser, né, vendidos para outros, não só para os clientes. Mas então, isso é muito... teve uma vez que até eu trabalhei para o pessoal da Casa Cláudia, numa exposição que foi lá em Milão, porque eles recebem as pessoas que estão lá na feira de Milão, e a gente mostrou, a coleção era uma pesquisa até que o Pedro Ariel tinha feito, dos arquitetos que desenhavam móveis. E a gente mostrou isso lá. E é isso, assim, a maioria que você vê, todos aqueles arquitetos que têm uma coleção de desenhos de móveis, eles eram arquitetos também e que desenhavam móveis. Exatamente, gente. Tem conversado com os arquitetos muito sobre isso e cada vez mais volta o desejo do arquiteto desenhar, né, na hora que faz a arquitetura, completar com o design dele também, né? E é isso, a gente está vendo muito, muito frequente mesmo, todo mundo tentando voltar. É assim. Você, Renato? Vamos lá. Na verdade, fazendo uma retrospectiva, sim, eu até nem sou de uma família onde meu avô era arquiteto, o pai arquiteto, e que tive uma inspiração, digamos assim. Mas inicialmente a inspiração veio da minha mãe, porque tem uma história muito engraçada. A minha mãe era paisagista, mas antes disso, há muitos anos atrás, nós tínhamos um sítio de final de semana e minha mãe chegou para o meu avô e perguntou assim para ele: pai, você pode sair comigo quando eles compraram o sítio, né? Muitos anos atrás, para comprar umas plantas para eu fazer um jardim para o sítio? E meu avô chegou para minha mãe e falou assim: minha filha, mas quem tem sítio não compra plantas, quem tem sítio vende plantas. E acabou que a história da minha mãe com as plantas, com o paisagismo, começou muito disso. Ela começou a cultivar plantas ornamentais e tudo. No momento que eu já fui ficando adolescente e comecei a acompanhar isso, comecei a ter uma afinidade, uma aptidão daquilo. Então minha formação original nem foi no universo do design, comecei com a administração. Nesse meio tempo, o que virou um hobby da minha mãe já estava virando um negócio. Eu acho que talvez por essa questão de administração, eu na verdade inclusive estava forçando a virar um negócio aquilo que era um hobby dela. Eu acho que sim. E aí, então quer dizer, aquele pontapé inicial foi dado. E eu realmente já tinha uma visão um pouco mais de marketing, comecei a ter um olhar, um senso estético para casa e falei: mãe, peraí, então agora você precisa participar de mostras. Então eu desde cedo quis já profissionalizar aquilo dentro do universo da arquitetura e do design e do paisagismo, claro. Foi aí que eu fui entrando nesse universo, tanto é que conheci Júnia numa participação há muitos anos da minha mãe em Casa Cor, eu fui recepcionista dela, mas
Mas, bom, a relação da minha mãe mesmo era a relação das plantas, de cultivo. Ela não queria ter um escritório de paisagismo, clientes dessa entrar forma. nesse universo. Então, quer dizer, e depois fui tendo peças-chave, a Júnia é uma delas, que me introduziram e acho que criaram esse meu olhar para a arquitetura, para o design. Depois de um tempo até fiz um curso de design, enfim. E eu fui, dentro desse momento, dentro disso, eu fui participando de várias etapas do que seriam esse universo do design. Então, no primeiro momento fiz, né, Júnia, há muitos anos atrás, um livro onde a gente fazia uma coletânea de vários projetos desenvolvidos por arquitetos. Editamos já um guia de serviços, onde todos os... Numa época pré, né, Instagram, redes sociais, enfim. Então, onde os arquitetos e designers compartilhavam quem que eram os principais fornecedores dele para vários tipos de atividades que eles deveriam fazer. Uma pessoa que faz uma cortina, que estofava. Eu já tinha até esquecido do guia. Não é? Então, fiz um pouco... Mas foi antes do demais? Foi antes. Então, trabalhei um pouco disso, né? Então, eu fiz um trabalho com a minha mãe, depois desenvolvi um trabalho com publicações. Nisso, eu fui conhecendo todos os profissionais, conhecendo as lojas. Depois, comecei já a ficar até de morar entre Rio e Belo Horizonte, onde lancei um livro no Rio também, na Casa Cor do Rio, né? Lembra? E tem desses foram 3 edições. 3 edições em Belo Horizonte e Rio. E depois o que criei. Você chegou no Demais? O Demais foi um festival de design, um festival urbano de design inspirado nos festivais internacionais, basicamente em Milão. O que aconteceu? Na primeira vez que eu visitei o Salão do Móvel em Milão, eu não tinha uma marca, eu não tinha exatamente um projeto específico, mas eu queria conhecer. E quando eu cheguei, eu me programei inicialmente para ir à feira, que era muito bacana e que é muito bacana. Só que eu não tinha algo específico para ver na minha mente, assim, eu quero ver a cenografia dos stands, eu quero ver os produtos. Então aquela feira era muito grande, eu não tinha na época, né? Hoje eu trabalho com curadoria, eu não tinha um entendimento, visito isso e vou olhar isso. Então, na verdade, a feira me desapontou. E o que me encantou foi o Fuori Salone. Quando eu vi como é que o design tinha capacidade de impactar a vida das pessoas, e não só o comércio ou o produto por si só, mas como é que eu vi que o design estava presente no dia a dia das pessoas. E o legal dessas exposições é como surpreende a gente. Às vezes, uma loja desse tamanhozinho te surpreende pela instalação. Usado, né? Eles fazem coisas muito vanguarda, né? Num mundo tão tedioso, né? Hoje você vê uma coisa assim que beira o absurdo, que beira o nonsense, é muito bom, né? Muito. É muito instigante. Muito. E foi muito engraçado, porque quando eu retornei, eu falei assim, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa parecida com isso, porque na verdade já tinha começado esse movimento um pouco em São Paulo. E aí eu tinha acabado de fazer o livro do Rio e pensei, eu faço no Rio, eu faço em Belo Horizonte. Aí eu falei assim, gente, eu faço em Belo Horizonte, porque não só por ser minha cidade natal, de ter as portas, mas realmente de entender esse DNA, né, de quantos designers já tinham aqui. E ter mais intimidade com o local também ajuda muito, né? Claro. Você tem uma intimidade. Até escala. Quantas indústrias. Então, bom, bati na porta de Júnia de novo. Falei. Não é o toque, é o toque. É o toque da NOC. E aí eu não dei alternativa, né? Eu vou fazer isso, ou você participa, você tem que... E Júnia, como sempre, e a generosidade, além de participar, também dando dicas, conselhos, articulando. Naquele período também fui apresentar a proposta para o jornal Estado de Minas. E também, eles gostaram muito. Né, de certa forma, uma outra madrinha, foi a Ana Marina, abraçou o projeto, né? Então, junto com o jornal... Era muito gostoso mesmo. Então, né? a gente teve isso, assim, não tinha grande patrocínio, nem nada, mas a gente nasceu como um projeto
grande, né? Tivemos o envolvimento, então... Boas lojas participando. Boas montagens, né? Eu lembro que as montagens ficaram cada vez mais ricas, né? Assim, né? Eu lembro de... E é um movimento importante para a cidade, muito, né? A gente realmente... O demais marcou mesmo. Belo Horizonte, ela tem essa característica, né? E hoje ela abraça muito a gastronomia, sim, mas está esquecendo um pouquinho do design. Do design, e tá mesmo. Tem que Vamos provocar fazer barulho de novo. E, infelizmente, né, quando aconteceu, e aí chegou a pandemia, acabamos não retomando com o festival. Você chegou a fazer uma edição no Mercado Novo quando estava no início. Exato. Super legal. A gente estava conversando, e isso, por exemplo, a Bela, que já trabalhava com design há muito tempo. Então, essas pessoas que chancelaram, porque de certa forma participaram desde a primeira edição com alguma iniciativa, seja fazendo algo específico para o próprio festival ou com alguma marca parceira, né? Então, a indústria e as marcas já estavam começando a assimilar e perceber que aquele período era um período, sim, de lançamentos e que dava uma visibilidade. Em contrapartida, se você for olhar hoje também, né, vários nomes que estão aí, que despontaram lá desde 2014, claro, que tiveram uma... nessa época mesmo. Hoje todo mundo cria, né, o seu conteúdo, pode falar, mas era muito... né, difícil, né? Era chegar, porque... né? Então a gente tinha num momento que ainda não tinha isso muito do digital. Então, ter o jornal por trás era uma chancela. Nossa, a gente era. fazia um guia impresso que integrava. E muito legal, porque... de promover esse intercâmbio, além de mostrar de todo mundo que tinha em Minas, basicamente, não ficava só restrito a isso. Então fazia um pouco desse intercâmbio, até convidando outras pessoas de fora também para participarem, porque acaba que ficava muito nesse eixo Rio-São Paulo e a gente, né, então, de certa forma, já dava um burburinho. Agora, um grande aprendizado, depois a gente volta para hoje, até para o que eu faço hoje, é que o Demais foi uma escola, assim, de você vê, eu falo que, né, sou filho de paisagista, e aí publiquei livro, um evento desse porte, com quantas pessoas que você não cria conexões, né, tinha palestra, tinha exposições. Eram não sei quantos eventos por dia que a gente tinha que ir, você lembra? E hoje que eu faço um trabalho muito disso, a gente vai até aprofundar mais disso, de curadoria e de estratégia para marcas e até com designers, é porque às vezes na semana eu fazia um pouco dessa ponte e depois no final eu ficava até um pouco frustrado porque as próprias marcas ou tudo não conseguiam dar aquela continuidade que foi feito no momentâneo. Então, e vai um pouco do que a Isabela fala e que eu acredito também, assim, o mercado como um todo pede uma inovação, o novo e tudo, mas o que a Itália também faz, agora tirando como produto, é isso. Clássicos, né? Assim, eu acho que o produto tem que ser trabalhado, a gente... até o design ele tem esse compromisso, além da estética, com a função, né? Claro que diferencia, digamos, né, da arte, assim, a gente tem esse... E a gente tem uma responsabilidade social, com o meio ambiente, com tudo. Então, assim, é disso de pensar, gente, não é um produto que não vai ser usado mais. Então, tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade, né? Mas tem uma coisa de um amadurecimento que eu acho que ainda... estamos engatinhando, né, algumas coisas, então já melhorou muito desde o início, quando a gente começou a trabalhar, mas existe ainda muito trabalho para ser feito. O que pode ser encarado igual o copo vazio, né, meio cheio, meio vazio, pode ser encarado como um desafio também para fazer, né? Eu ficar um pouco frustrado por não ainda ter acontecido, claro, né? Mas eu vejo primeiro que quem consome isso é muito pouca gente ainda, né? Não alcança a grande maioria das pessoas, então isso é um problema que é um problema crucial do Brasil, é isso, né? A desigualdade, né? Toda essa questão que, claro que reflete no que a gente está fazendo, né? Não tem como, né? E é um país enorme, com tanto potencial, e não tem essa capilaridade, porque as pessoas, né, não estão ainda num patamar de que conseguem ter acesso a essas coisas. Mas a gente voltando e olhando um pouquinho para trás, a gente já vê que caminhou muito. Mas eu acho que
Mas um festival como o Demais é necessário. É necessário para mostrar o trabalho das pessoas, para fomentar. Hoje temos escolas de design, e não só desenho de móvel, desenho de tudo, né? Design de modo geral. Então... E foi realmente isso assim, que me impactou quando eu vi, e a pessoa que tem oportunidade, por exemplo, em Milão e agora outras cidades. Hoje já, né? Depois a gente fala, tá? Tinha São Paulo, tinha o nosso festival aqui, mas hoje já várias cidades no Brasil, inclusive, já fazem. Mas eu, assim, no caso, quando eu falei Rio ou Belo Horizonte, porque eu sentia pertinente. Tem certas coisas que tem realmente um DNA. E o mineiro tem um DNA. As coisas que são feitas em Minas tem esse DNA criativo. Tem muita gente boa. Não falo só pro produto, né, mobiliário. É isso que você está falando. De uma forma geral, né? Hoje a palavra ecossistema é muito usada, né? Mas é isso, tem desde a questão do fazer manual, né? Que eu acho que é o grande caminho para o design no Brasil, até mesmo a fabricação, tem um contingente, tem jeito. O que falta é essas conexões, né, Ana? É por isso que é importante ter alguém que provoque a conexão. Esse festival, eram esses encontros que eu acho que é o que dá um empurrão para a coisa. Não resolve, mas é uma boa empurrada, Catalisa, né? Com certeza. Eu acho sempre que é importante. Por isso que eu falo, leva com o Renato sempre. E, de alguma forma, eu faço parte desse métier. É do meu campo, eu tenho que participar, ajudando de alguma forma, né? Eu acredito muito nisso, da gente ir nas palestras, a gente ir nos eventos, né? Eu procuro sempre ir, assistir sempre quando tem, ou de arquitetura, de design, porque é isso, se você que faz parte desse campo não participa, quem que vai participar? Hoje, Bela, você está desenhando alguma coleção para alguém, para alguma marca, alguma coisa? Eu tenho uma coleção já, tem várias coleções já na linha já, né, da Líder Interiores, da Frantino, né, a Deck Home que em breve vai lançar também, e agora nós estamos pensando de fazer uma reedição de alguns móveis meus, né? Que aí vem muito dessa conversa boa, esse papo nosso aqui, porque... Era isso, quando a gente fala igual da semana, esse encontro, esse namoro, então, é aquilo que a gente estava falando também do design não ser descartável, peças que já foram uma referência, assim, até no trabalho da Bela, que retratava o trabalho da Isabela, como é que a gente volta com isso? Mas como que é o seu trabalho agora? Pois é. Agora, você já está com uma história aí com a Bela, que eu acho que vai vir coisa muito, muito, muito boa. Mas conta um pouquinho o que você faz agora com o desenho. Então, o objetivo é justamente fazer esse trabalho tanto para marcas e indústrias como para estúdios de design, fazendo essa ponte entre o estúdio de design e a indústria, né, para o desenvolvimento da coleção. Então, aí a gente faz essa parte de curadoria e direção para a marca, porque às vezes fica um produto solto, aleatório dentro de uma marca, né, que o produto virando um produto não dialoga, seja para uma narrativa, a história que aquilo vai contar, como que aquilo vai ser apresentado, né? Então, às vezes é um esforço grande que não resulta porque não pensou num todo, não pensou né? num todo, fica solto. E, em paralelo, o trabalho com os estúdios de design que desenvolvem essas coleções. Então, a gente vai meio que buscar caminhos para a fabricação dessas peças, que são numa tiragem um pouco menor, não nessa escala industrial, e a comercialização disso. Então, a edição, digamos, dessas peças de design contemporâneo, olha, né? Isso seria maravilhoso. Isso que é a proposta. Essa que é a proposta. Tô achando que tem que rolar, porque é isso. Olha essa mesa. Pois é. Essa mesa é maravilhosa. Pois é. Que foi criada... Conta. Foi para o Casa Cor, né? 2005. E ela já está aqui no escritório desde então. E você vê que não tem nem um arranhado. Agora, o ambiente era uma coisa também, né? Era um loft para uma designer de joias. Mas foi uma oportunidade de falar sobre luxo, que eu estava estudando isso na época, o que é luxo, né? Assim,
socialmente E a gente falando. pensar que a gente está em Paris. Pois é, eu tava falando com o Renato que eu já tô ficando vintage, né? Porque são coisas que saíram de linha, né? E que hoje você não encontra e que a gente quer reeditar. E são coisas que já saíram em publicações de design nacional, tudo. Então, nós estamos com esse projeto. Essa daqui deu filhotes, não deu? Deu filhotes menores, deu também mesas de escritório. Eu lembro que foi E é uma coisa interessante porque eu gosto muito de design de superfície, porque eu tenho uma história que, assim, eu trabalhei, quando eu era estudante de arquitetura, eu trabalhei numa estamparia durante 2 anos. Isso e eu fazia arte final, eu fazia arte final à mão, né? Porque não tinha computador, isso, como uma né? estampa também, que coisa. Então, eu sempre me interessei, tem uma linha assim de coisas que eu pesquiso, gosto. E você ainda tem muita coisa dessa época guardada? Não, guardado não, mas assim, mas eu fazia de estampa. Eu fazia estampa, arte final de estampa, porque eu era assim, aquela moça novinha com dedinhos delicados e bastante ninja na arte final. Porque você tinha que ser ninja, porque era tudo desenhado à mão, né, no braço. Tipo, e paciente, né? fazia os registros, 4 cores no desenho do acetato, era uma loucura. Então, o design de superfície eu sempre procurei trabalhar, tem uma linha dos meus móveis que eu trabalho com isso, e agora eu também tenho um desejo grande, claro que assim, sempre conciliando com o meu trabalho, né, de arquitetura, mas eu tenho um desejo muito grande de trabalhar com upcycling, de fazer um pouco de upcycling com o mobiliário, de pegar um móvel e refazer de alguma forma. Então esse é um projeto que eu tô assim, eu não tenho pressa com as coisas, eu faço no meu ritmo, não me espreme não, que sim, porque eu fico muito preocupada com essa quantidade de coisas que é produzida e que é jogado fora. Quando eu vejo aqueles fotos do deserto lá do Chile, cheio de roupa jogada, e eu fico pensando quantos móveis são destruídos, descartados. Assim, e ainda inteiros. E você fala, gente, não estou precisando de muitas coisas novas, mas a gente precisa de coisas que têm história. Que tenham... Pois é, e você pode pegar e agregar mais uma história nessa história dele, né? Isso Tanto que a minha marca, eu já até registrei, chama Memória Mobília. Oh, gente! E a gente vai sair com isso assim, todos os móveis agora vão ter essa grife, né, essa marca, porque eu acho que tem essa ideia de que não é só o móvel, né? Ele tem o móvel, ele de certa forma ele também nos determina uma época, eles nos determinam, não é, eles têm agência sobre a gente, né? Os objetos têm agência sobre a gente, né? O jeito que a gente senta é um pouco agenciado pela cadeira que você está sentado, justo. Né? Olha que coisa você linda. dorme, então todas essas coisas, nisso. O corpo da gente vive com esses objetos que são os móveis. Eles têm uma relação muito próxima com a gente. Então isso me interessa mais do que é o design, é o negócio high-tech, não sei, eu não sou dessa linha. Eu gosto de uma coisa que tenha uma ancoragem, né? Acho que a gente vive tão solto no mundo hoje, né? A gente não tem um tempo mais, o tempo está mudando. Mas é uma coisa linda, né? O tempo está comprimido, dela. né? A gente vive um instante... Tudo Porque instantâneo, né? Tudo a ver. Eu acho que é para esse caminho que a gente tem que ir. E não é saudosista, não é isso que eu tô falando. Não tem absolutamente... não é isso. É a questão da sua relação com as coisas. E as coisas com você. Porque é uma união, é uma vida, né, que você tem com os objetos. E eu acho que se a gente pensa nesses objetos de uma forma mais bacana, com mais afetividade, é mais legal do que não, né? Não, e eu lembrei se é possível isso. Não, de uma crônica, depois, mas não só para acho que fosse interessante falar, porque era uma crônica da Nelly da Pignon, onde ela escrevia falando assim, o que seria da vida desses objetos quando eles perdessem os seus donos. Porque a gente sempre inverte o papel, ela falando assim, como é que a gente tem durante a nossa vida
vida. E é isso que eu acho que é importante, porque as coisas não podem ser descartáveis, porque a gente tem uma relação afetiva com aquilo que a gente vai construindo. Então, assim, coisas realmente com significado. Então, hoje me espanta, às vezes, até em projetos de alto luxo, seja de construtoras e tudo, quando você chega e é completamente impessoal, parece que é tudo novo. Ou num projeto de arquitetura mesmo que você vê. É tão gostoso, porque, assim, a minha casa inteirinha, ela é com coisas que eu ganhei. Sim. Mas é tão gostoso, você fala, nossa, isso aqui me lembra, era da casa da minha avó, ou isso era da casa da minha mãe, ou esse meu amigo fez para mim. Então, aquelas referências que me dão um aconchego que a gente quer, né? Isso né? Isso tem um valor hoje muito grande, porque exatamente tem muita gente que estuda isso hoje. Então, por exemplo, essa onda de você ter móveis com cara antiga. Isso tem um nome? Eu acho que é tudo. Fase? Não sei o nome, mas assim, é um momento nosso que todo a mundo internet trouxe sobre isso, a né? internet trouxe um achatamento do tempo, né? A internet trouxe isso, porque a gente tão grande vive quase que como se fosse um presente, assim, plano, né? Uma planície, né? Eu tenho essa visão, assim, formal da planície. Então, é tudo muito plano. E para nós que moramos em montanhas, então, assim, é meio angustiante. Eu tenho um pouco de angústia quando eu estou num lugar muito plano, assim. Então, essa questão de você não ter mais, assim, o antes, o depois e o que vai ser. Então, virou tudo um presente. Isso é muito angustiante. E, então, essa demanda por coisas que tenham passado. Então, eu acho muito engraçado, por exemplo, outro dia eu queria comprar um toca-disco que o meu estragou e eu tenho vinil. E aí eu fui olhar, mas eu falei, gente, mas todos os toca-discos que eu estava achando para comprar, eles tinham uma cara de antigo. Mas eles eram novinhos em folha. Então a gente chama de velhinhos em folha, né? Eles eram velhinhos em folha. Então, assim, todos com aquela cara assim, anos 50. Eu falei, gente, que engraçado. E aí eu falei, olha, né, não eu falei, mas muita gente que estuda o design. Por que não pode ter? É uma coisa que é um desejo das pessoas de ter uma ancoragem nisso. Então, assim, eles querem a coisa funcionando ultra bem tecnológico, mas a cara, não. Então é muito louco. Assim, eu não acho que isso até seja legal ou deixe de ser, mas é uma coisa, um fenômeno que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que quando você embute de significados uma peça, aí ela tem uma ancoragem no tempo também. Não é só no espaço. Não é uma coisa vazia, né? Ela já vem ela te traz a coisa. Então, dá uma emoção. Eu fico imaginando isso. E os móveis, eles fazem companhia. Então, assim, tem móveis que são mais eretos, que são parecendo os humanos, né, em pé. Outros já são deitados. Então, assim, eu sempre acho uma fonte de pesquisa a relação que as pessoas têm com as coisas. Não você só já escreveu os móveis. um livro? Não, já Mas fiz. você devia ter. Tanta coisa bacana que você pensa A minha dissertação agora virou um livro digital. Tá disponível, é online. Depois eu posso passar, né, para você colocar e tal. Que acho que é legal. Divulgar. Que tem a ver com isso, que é um pouco um estudo de uma coleção de objetos, né? Que é o Museu do Cotidiano. Na Casa Cor de 2000 também você fez uma história do design, não fez? Isso. Era um ambiente bárbaro, contou a história do design também. Foi uma coisa que eu, dentro da arquitetura de interiores, eu queria muito trabalhar com expografia. Naquela época eu nem sabia o nome que aquilo tinha. Eu só sabia que eu queria fazer o desenho da exposição. Aí, como ninguém me chamava para fazer, porque eu nunca tinha feito antes, eu falei, eu vou fazer para mim mesma. Que a Casa Cor é um ótimo lugar para isso. Aliás, eu uso sempre a Casa Cor como um lugar de experimentação. É o lugar que você pode experimentar, né? Então, você é seu próprio cliente. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não vou fazer assim a galeria da casa do dono da casa. Eu vou fazer uma exposição numa galeria. E aí eu fiz o tema, que era a história do design mineiro, chamei uma historiadora, ela me ajudou a fazer toda a pesquisa e fiz a expografia, que hoje eu sei que chama assim, mas na época eu não sabia. E eu falei, eu gosto de mexer com isso. E desde então eu tenho trabalhado com isso também, que é um dos ramos do design de interiores, né, da arquitetura de interiores, que eu acho muito bacana também. Gosto demais. Contar histórias através do espaço, né? Narrativas, né? Aí passa a ter um significado, né? Não é uma coisa...
E eu acho que é isso, e tem essa questão do significado, dessa importância. Se você olha, tem a questão social, sim. Agora, a gente tem várias, né? A gente não tem que entender que também tem a estrutura do comércio que tem que funcionar, da indústria que tem que vender. Então, eu acho que até isso vem um suporte para a gente entender como é que pode fazer dentro daquilo que a gente tem, para fazer da melhor forma, né? Sim. Então, a gente tem aqui a história do escritório da Isabela, que tem essa linguagem, que a verdade dela para trabalhar no produto dela é dessa forma. Como comunica isso? Como que faz isso? Já tem um outro escritório que talvez tenha um pensamento um pouco diferente, uma outra história, e a gente também bom, tem né? Que tem. E isso acontece com as marcas, né? Porque a gente poderia aqui desenhar uma situação que talvez não seria exatamente condizente com a realidade atual de todo mundo. E eu acho que é isso que é legal, né? Então, assim, sei lá, nós estamos às vezes pensando em trabalhar num mercado de um pouco de mais luxo, mas a gente também tem um mercado grande que é isso, de uma forma que o design não tem que ser inacessível. Sim, né? Não tem. Eu acho que ele ele ajuda em todos os sentidos, E é né? isso, né? Não é só o luxo, não. Eu acho que design, ele ajuda, ele te proporciona economia, inclusive, né? Não, isso, Saúde. Isso me encanta muito na arquitetura, assim, quando você olha, que eu falo assim, a gente não precisa de uma arquitetura fenomenal, assim, precisava de um básico bem feito na cidade, né? De um correto, Mas assim. eu lembro, não acho que... Vocês lembram de um evento que o João fez, Ação Design? Teve, eu acho que uma só ou duas, não lembro. Ele era alguma coisa assim, um concurso de design. A gente não imagina o tanto dos itens de design que era importante. Era uma bandeja. Aí tinha o peso da bandeja, como vai armazenar essa bandeja, como é que você vai carregar uma coisa pesada. Então, para avaliar, a gente acha assim, é bonito, né? É só para a beleza. É tanta coisa envolvida para o bem-estar da pessoa, um bom design. Quer dizer, o bom design você nem repara que tá, né? Sim. Ele só te ajuda no seu dia a dia, né? Era muito bacana com os jurados, aí que você vai, nossa, olha que cabeça boa, né? Tem que pensar em todas essas coisas. Todos os sentidos, e às vezes as pessoas nem têm essa ideia. Como ajuda um bom design na vida da gente, né? Eu acho também. E eu não sei, teve uma campanha que eu não sei, agora posso estar enganado, mas que eu acho que era do Sebrae. O Sebrae mesmo teve um tempo que ele teve um prêmio e que era importante, né? Ajudou a revelar vários nomes também, mas falava assim, se funciona, tem design. Assim, se funciona, tem design. Exatamente. Gente, é que às vezes tem tantas coisas que você nem percebe que ali, né, teve. E aí isso aí levanta outro ponto também, o mercado das cópias, né? Das cópias. Aqui eu trabalhei na Know-How, e lá a gente era a loja que vendia mais Innovator, que é uma linha sueca, que mais vendia no Brasil. Assim, então, o design sueco veio para conhecer a gente. Como é que essa loja pequenininha, como é que elas vendem tanto essa linha a linha sueca? E aí ele, conversando, ele foi dar uma palestra para a gente, ele falou, criar até para um design é praticamente simples. O aperfeiçoar, que é o X da questão. Ele falou, igual tem carro que o farol é um pouquinho mais embutido, isso, quer dizer, carro do ano que vai... E ele falava, uma cadeira que a gente já embute o parafuso de uma forma que ela ficou mais leve, a mesma cadeira já tem 95, um ano 92, o aperfeiçoamento da peça. Ele falou, isso é muito importante, não é fazer igual você estava falando, fazer, né? Pode ser que você aperfeiçoa um desenho seu também. O mesmo desenho você vai modernizando e modernizando, ele vai aperfeiçoando. Ele falava, tinha uma tal de cadeira clipe que a gente vendia, toda de buraquinho assim, você lembra dela? Lembro. Essa cadeira, de chapa, e ele falava, essa que já está no quinto design, ela é a mesma coisa, mas o parafuso ela é mais leve, o encaixe dela, e a gente nem percebia que ele estava o design trabalhando para melhorar
A performance, né? A isso qualidade também é legal, muito né? bacana. Que não é uma coisa visível. A estética estava lá, ela estava lá igualzinha, mas algum detalhe, a chapa estava mais, os buraquinhos virados para assim, sem arranhar. Então, isso também é muito bacana, A né? Suécia é um lugar que é muito interessante de ver o trabalho que eles fazem, né? E é uma coisa do cotidiano. Do cotidiano. Então, isso e que é isso bacana, que é né? o As pessoas interessante todas consomem mesmo. coisas relacionadas porque tudo bem, tem uma sociedade mais equalitária também, né? Claro, que consegue consumir. Mas eles têm os produtos também, os produtos eles não são... Eu ando assim com um pouco de preguiça desses produtos inalcançáveis, inatingíveis, sabe? É muito triste de ver, assim. Eu gostaria de que as coisas estivessem em todas as casas, né? Mas assim, mesmo num país rico como a Suécia, eles têm um tipo de trabalho no design que ele é mais democrático, ele é capilar, ele entra na casa das pessoas, tem lojas de magazine de design, né? Então são coisas que você vai lá e compra, não precisa nem de um profissional. Foi em 82, assim, né? Foi antes de ter uma Tokstok, era daquele tipo mas você tem que ver tanto de modernidade assim para o dia a dia, sabe? Para os escritórios, eu lembro que eram umas coisas... Eu cheguei a comprar. Escritório, mas eu lembro dessa palestra desse design. Era tão interessante ele falando assim, não, criar para a gente é praticamente simples. O difícil é você pôr a peça do jeito que a gente quer, né? É muito legal. Agora, eu acho que a gente, assim, lógico, a passos lentos também, mas de certa forma você pode compartilhar, e a Bela também, mais no início da profissão. Hoje a gente já vê um cenário sobre uma valorização do design brasileiro muito maior, né? E até com essas feiras de arte e design, as feiras de arte abriram um pouco o espaço para o setor do design. Dentro dos projetos de arquitetura e de interiores, você via a utilização muito maior de produtos quando queria brasileiros, né? E com quando certeza. queria comunicar um luxo, obrigatoriamente era um produto importado de uma marca italiana. Hoje não, hoje já tem um pouco desse DNA. A gente já tem maior orgulho da gente. Já tem maior orgulho da gente. Isso evoluiu já, muito, com certeza. Com o trabalho de muita gente, né? Sim. Que faz a promoção, que dá visibilidade para várias pessoas, para vários grupos, né? Então, principalmente essa questão, eu lembro muito da Adélia Borges, né? Que é uma pessoa que batalha isso, que escreve sobre isso, que está nisso há tantos anos, né? Eu lembro que no livro dela que ela fala sobre essa questão do artesanato e do design. O livro dela é maravilhoso, né? E ela maravilhoso. começa com a descrição etimológica de artesanato em várias línguas. Então, assim, em francês é uma coisa assim, quando você vai ver no dicionário, o que é artesanato para eles? É algo que exige uma habilidade espantosa e complexa. No Brasil, o dicionário fala assim, artesanato. Chulo, grosseiro, uma coisa que é feita grosseiramente. Então, assim, só da descrição do que você já entende que o problema é mais embaixo. Então, assim, é um trabalho de muitos anos que tem que ser empreendido. E aí, sim, eu acho que entra uma coisa governamental que tem que ser feita, porque isso é o nosso tesouro, né? Quer dizer, são riquezas que o país tem e não é só a iniciativa privada que pode trabalhar isso, acho que a promoção, a divulgação, o fomento tem que ser governamental, mas que existe. Então tá ali, tá latente, né? Então, eu acho que depois a gente vai precisar de um outro toque da Nokia, porque isso é um outro ponto, né? Só para fazer, porque eu também tenho uma visão muito grande sobre isso do artesanato e da tal da inteligência artificial que vai... Ainda tem isso aí. Que assustadoramente a gente vai ter que saber como conviver. Mas, gente, eu quero agradecer demais. Obrigado. Foi um prazer, foi ótima conversa. Um assunto tão gostoso, tão rico pra gente. Ficaríamos aqui conversando por muito tempo, né? Nós que agradecemos. E você, falando sobre incentivar o design, né? Você é uma que está todo
dia. Da cadeia dos, dos incentivando. dos incentivos, né? Bela, um presentinho do Toque da Norte. Ai, obrigada, querida. Que delícia. Obrigada por chiquérrimo. doar seu tempinho. Obrigada, viu, queridão? Eu que agradeço. Eu quero agradecer ao Rodrigo e o Douglas da Elefone. Obrigada, um beijo para vocês.